Olá, bom dia, eu sou a Renata Cardinale, esse aqui é o canal de Pro pra Paz e eu tô passando aqui para convidar vocês a assistirem sim o seriado Segunda Chamada na Globo, que estreou ontem, um seriado fantástico que me deixou com falta de ar. Fui dormir até pesada de tantas reflexões que eu fiquei fazendo sobre o papel do professor, sobre o papel do aluno, sobre o papel da escola, da instituição, né, escolar, que como organismo vivo, né, ela reproduz aquilo que está fora, ela reproduz aquilo que está na sociedade. Então, é muito triste quando num espaço de inovação, quando num espaço de modificação, a gente vê somente um espaço de reprodução daquilo que está na sociedade. Só que essa reprodução está fechada em muros, né? Então, fiquei questionando muito sobre qual é o papel real da escola, qual que é o valor da instituição, qual que é o papel do professor, qual que é o papel do aluno, qual que é o papel da família nesse processo de transformação social, né? E a atuação de todos, fantástico, fiquei emocionadíssima. Não é a minha realidade em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo também é a minha realidade em muitos aspectos. E para muitas coisas eu fiquei me questionando, né? É um privilégio de um, é um privilégio do outro, é um privilégio do rico, do classe média, do pobre, enfim. Então eu deixo aqui o meu convite, assistam Segunda Chamada, muito bom, muito fantástico. E coloco aqui todo o meu respeito, toda a minha compaixão, toda a minha verdade, sabe? Para esses professores que estão na linha de frente, que estão ali enfrentando 25, 30, 35 alunos com realidades muito diferentes. E esses caras continuam ali, né, preparando conteúdo, tentando fazer o seu melhor, tentando modificar a vida desses alunos, né, tentando modificar a própria vida, porque o impacto na nossa vida é muito grande. É muito sério ter que lidar com 30, 35 vidas ao mesmo tempo, em que você lida com a tua, né? Então é muito profundo, sabe? E só quem tá na sala de aula sabe. Gente, quem não tá na sala de aula, desculpa, não sabe, não tem ideia o que são os olhares, os sorrisos, os abraços, as angústias. E eu me emociono de falar porque eu vejo muita gente de qualidade trabalhando e tentando se modificar para fazer uma coisa diferente, sabe? Então, meu honesto respeito. E aí um pedido também aos pais, né? Queridos pais, se vocês não respeitarem esses professores, dificilmente os seus filhos o farão, né? Então o conteúdo é extremamente necessário, sim, mas ele representa 67% de uma aula de 45 minutos, porque o resto, esse professor, ele passa 20 minutos cuidando de aluno, acalmando o aluno para conseguir dar aula, mais um pouquinho cuidando da parte burocrática e o resto aplicando o conteúdo, se assim possível, se, né, todo o resto foi atendido. Então, respeitem os professores. Vocês, pais, precisam respeitar esses professores para que essas crianças entendam o sentido desse respeito também. Percebe? Se você não valorizar, se você não disser para o seu filho o quanto é importante ter um professor, o quanto é importante olhar para esse professor com olhos carinhosos, com olhos de verdade, dificilmente o seu filho fará. Então, antes de tomar um partido do seu filho, antes de defender o seu filho, vá ouvir o que esse professor tem a dizer, vai conversar, vai tentar entender o que é que aconteceu. Eu vejo muitas vezes professores sendo injustiçados ou sendo culpados, né, porque o discurso dessa criança foi somente ele levado em consideração diante de qualquer situação, né? Então eu vejo muitos pais, mas o meu filho, mas a defesa do filho, e dificilmente vão lá ouvir o outro lado da história. Então, se você é pai e é mãe, ouça o outro lado da história. Vá procurar o educador que está com o seu filho em qualquer instância, em qualquer escola, em qualquer lugar. Procure, vá ouvir o que esse professor tem a dizer. E é um direito seu de discordar, né? Mas procure ouvir, né? Porque por muitas vezes o que acontece é isso, esse professor ele é hostilizado, esse professor ele é diminuído, né? Porque por muitas vezes a família se sente injustiçada, porque por muitas vezes a família quer proteger o próprio filho. Mas vai ouvir, antes de questionar, vá ouvir o que esse professor tem a dizer. Então, pais, valorizem os professores dos seus filhos, caso contrário, não acontecerá valorização alguma. Tá bom? Fica aqui o meu convite. Assistam Segunda Chamada na Globo. Incrível, imperdível. Um beijo, obrigado, tchau, tchau.